texto sagrado em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21 em diante, diz o seguinte: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é guardar a salvação do Senhor, e isto em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade, assentar-se solitário e ficar em silêncio. Portanto, esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. O Senhor não rejeita para sempre, pois, ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a sua grandeza, a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Oremos. Pai, muito obrigado por esse texto extraordinário da Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque todo o conselho de Deus é proveitoso para nos corrigir, nos ensinar, nos desatar, nos abençoar. E esse texto sagrado, meu Deus, é lindo, é extraordinário, é profundo. E nós queremos hoje, Senhor, guardar os nossos corações e ouvir-te a voz. Traz luz em nosso coração hoje, Senhor, porque queremos aprender de Ti, como enfrentar, ó Deus, os sofrimentos com os quais os homens, ó Deus, estão sujeitos, todos nós. Por isso, Deus, fala-nos, porque a nossa condição hoje é ouvir a Tua voz para obedecer. Fala que o Teu servo ouve. Amém, amém. Meus irmãos, esse é um dos textos bíblicos, um dos muitos textos bíblicos que falam sobre o sofrimento. Meu tema aqui hoje é como enfrentar o sofrimento. Eu escolhi esse texto, escolhi esse tema, porque como vocês sabem, por todos os lados que a gente vê, há sofrimento em todos os lugares. Se nós especificamente não estamos sofrendo, nós conhecemos pessoas que estão sofrendo. Nós temos amigos que estão sofrendo. E como a igreja é um agente de consolo, é um agente de cuidado, nós precisamos aprender a lidar com o sofrimento. Algo que precisa ser dito a respeito do sofrimento, irmãos, é que ele é inevitável. O sofrimento não é uma coisa nova, não é uma coisa que está acontecendo em nossa geração, mas em todas as épocas e tempo. O sofrimento é algo que se manifesta e nos aflige. Os diversos ciclos da nossa vida precisa até de experimentar ou de conviver com o sofrimento. O sofrimento vem à vida de todas as pessoas. O sofrimento vem à vida de pessoas novas e pessoas jovens, pessoas velhas e pessoas de média idade. Ele vem sobre ricos e pobres, ele vem sobre pessoas que têm bastante boa condição financeira, social, econômica, mas ele vem também sobre pessoas bastante limitadas em recursos. O sofrimento, ele vem sobre a vida de pessoas simples, analfabetas, mas vem também sobre intelectuais e filósofos. Como igreja, nós precisamos aprender sobre o sofrimento, para nós mesmos saber enfrentá-lo, mas também para nós podermos ajudar, consolar, cuidar de pessoas que também estão sofrendo. Nesses dias onde muitas pessoas estão sofrendo por motivos diversos, mas principalmente por causa da pandemia que está assolando o mundo e principalmente o Brasil, que hoje é o epicentro deste mal. Nós queremos aprender sobre isso. Meus irmãos, como lidar com o sofrimento? Como respondermos diante do sofrimento? É possível que existam muitas formas de fazer isso, mas o pastor Tim Keller, ele menciona pelo menos duas formas atuais como as pessoas lidam com o sofrimento.
E uma dessas formas é uma forma antiga que a gente vê ainda em uso nos dias de hoje. Esse formato utilizado por muitos e que é antigo, é um tipo é um formato de lidar com o sofrimento que remonta aos dias até da era cristã, na época em que, nos dias em que o Novo Testamento estava sendo formado, em épocas bem remotas, talvez num tempo onde a cultura greco-romana era bem vivida. Os filósofos, esses estoicos, eles achavam que o sofrimento deveria e poderia ser evitado quando nós não levássemos a vida ao nível do coração. O conselho deles era que você não se apegasse a nada demasiadamente. O conselho deles era que você não amasse as coisas, porque o amor iria lhe levar ao sofrimento inevitavelmente. A recomendação daqueles filósofos era que que as pessoas não amassem nada e nem ninguém. Isso iria evitar muito sofrimento. Absolutamente nada e nem ninguém. Porque deixando de amar coisas, deixando de apegar-se a pessoas, certamente a influência do sofrimento não teria tanta força em nossa vida. Diziam a eles, não chore, não se incline, não demonstre emoções, não permita que o seu coração se apegue a nada e nem ninguém. Esta maneira antiga de lidar com o sofrimento é antiga, mas também muito atual. A gente conhece e sabe de pessoas que tomaram essa decisão de não amar nada e nem ninguém, a fim de que não sofra quando estas coisas ou estas pessoas deixassem de ser parte da nossa vida, ou quando as nossas relações com estas coisas fossem de alguma forma atingidas. Mas existe também uma maneira moderna de lidar com o sofrimento, e essa é uma maneira também bem secular. Nesta maneira, nessa visão de lidar com o sofrimento, a ideia é que tudo que importa na vida, tudo que nos dá significado, tem a ver com as coisas que temos nesse mundo, com os bens que temos nesse mundo. A nossa vida, ela tem significado a partir daquilo que compramos, a partir do nosso emprego, a partir da nossa carreira, a partir do quanto ganhamos ou do que ganhamos. Enfim, o significado da vida nessa visão de evitar o sofrimento, ou pelo menos em lidar com o sofrimento, tem as nossas conquistas, o nosso romance com o prazer ou as realizações que a gente experimenta, que significa que a nossa vida tem a ver com algo que se conquista ou com algo que se usufrui. Ora, se a minha vida o significado da minha vida está intimamente atrelado com as coisas que eu tenho nessa vida, as coisas com as quais eu tenho prazer nessa vida, sejam elas legítimas ou não, significa que o sofrimento, quando vem, ele vai tirar de mim essas coisas, logo ele vai tirar de mim significado para viver. Daí, porque tanta gente está em depressão nos dias de hoje, e porque tanto suicídio nos dias que estamos vivendo. Numa mentalidade secular, o sofrimento, ele é traumático. Não existe nenhum tipo de razão. A gente tem que lidar com o sofrimento, porque ele tira de nós as coisas que nós gostamos. Não há nenhum significado nisso, diz os seculares. O homem secular, ele fica bravo, ele fica aborrecido, ele fica chateado com o sofrimento. Ele é traumatizado, como disse, com o sofrimento. Diferentemente das pessoas antigas, que lidavam, conforme disse, com o sofrimento de uma forma mais, de certa forma, eles esperavam o sofrimento e se preparavam de uma maneira muito deles para lidar com esse sofrimento. Como? Protegendo os seus corações, era a orientação dos filósofos. As pessoas de hoje, as pessoas
da nossa geração, elas são treinadas diferentemente das pessoas do passado, ou daquele tempo que citamos aqui. Elas são treinadas para não aceitar o sofrimento em hipótese alguma. Meus irmãos, o sofrimento para essa geração traz muito trauma, traz muita mágoa. As pessoas não conseguem ver significado nenhum no sofrimento, não conseguem acreditar em um Deus que permite, um Deus todo-poderoso, que pode todas as coisas e que permite que as pessoas sofram. Isso pode ser a razão de muitos de nós pastores evitarmos esse assunto tão bíblico e tão importante. Agora, como nós cristãos temos que lidar com o sofrimento? Como que a gente tem, eu acho que é oportuno hoje a gente pensar sobre isso, porque se há sofrimento em todos os municípios do país, em muitas casas, em muitos lares, em todos os nossos estados e em todos os países, por que não dizer assim? Como que a gente deve lidar com algo tão presente em nossa geração e em nossa sociedade? Como nós cristãos devemos lidar com o sofrimento? É certo, irmãos, que a gente não deve lidar com o sofrimento conforme a orientação dos estoicos e nem conforme as orientações da nossa geração tão secularizada, tão humanista ou humanista. Nós vamos considerar a experiência que o Jeremias teve nos seus dias, para vermos as atitudes de Jeremias, que estão em concordância, irmãos, com as atitudes demonstradas por Jesus e os apóstolos também no Novo Testamento. O texto que nós lemos aqui fala de um sofrimento nacional que o povo de Israel estava vivendo. Conforme a maioria de vocês sabem, o Império Caldeu dominava o mundo na época, e eles entraram em Jerusalém, entraram em Israel. Eles profanaram o templo do Senhor. Eles mataram pessoas, eles destruíram a cidade e levaram cativos a nobreza de Israel. Levaram os príncipes, levaram os nobres, levaram os ricos, levaram a sociedade, levaram a nata que havia em Israel, escravizaram pessoas e levaram essas pessoas para o cativeiro, e ali, como vocês sabem, ficaram por 70 anos. Por todos os lugares se via em Jerusalém e Israel, era caos, era sofrimento, era luto, era tristeza. Os muros estavam derrubados, o templo estava destruído, o templo que era uma das 8ª maravilhas do mundo estava destruído, e o culto em Israel havia sido profanado, havia sido detonado pelo Império Caldeu. O rei Nabucodonosor levara para o cativeiro todas as pessoas que de alguma forma podiam contribuir ali em seu império. O profeta Jeremias, irmãos, que convive com todo esse sofrimento, escreve um livro de lamento. Parte desse livro nós lemos aqui hoje no capítulo 3. Ele escreve um livro de luto, ele escreve um livro sobre sofrimento. Ele faz reflexões sobre sofrimento, para que nós aprendamos, uma vez que o sofrimento é algo cíclico em nossa vida, é algo que está presente durante a nossa vida, desde o dia que nascemos até o dia que somos levados embora daqui. De fato, nós precisamos aprender sobre sofrimento. E baseado na experiência do profeta Jeremias, irmãos, nós vamos ver qual é a orientação bíblica para o enfrentamento do sofrimento. Eu posso lhes garantir, de novo lhes digo, que não tem nada a ver com as orientações dos filósofos estoicos e também com as orientações da em que nós vivemos hoje, tão secularizada. Primeira ideia, ou primeira forma de enfrentar o sofrimento, e direi isso na primeira pessoa para você, ou na segunda pessoa digo: enfrente o sofrimento como sendo algo passageiro. O texto de Lamentações de Jeremias 3,31, o profeta diz: o Senhor não rejeitará para sempre. Meus irmãos, o profeta Jeremias conhecia o caráter de Deus, e então ele enfrenta o sofrimento sem negar o sofrimento. Ele enfrenta o sofrimento também, não de uma forma masoquista, mas ele enfrenta o sofrimento sob a perspectiva de um Deus poderoso, e que um Deus
que trabalha com ciclos, um Deus que cumpre o seu propósito, mas um Deus que não rejeita para sempre, ou que não machuca para sempre, ou que não permite o sofrimento para sempre. O Salmo 30, verso 5, na linguagem viva, diz assim: porquanto ele se zanga conosco, isso passa num instante, mas o seu interesse e cuidado por nós dura a vida inteira. Olha, a zanga de Deus, a ira de Deus, ela dura um instante, um instantinho, mas o seu cuidado e amor duram eternamente. Podemos passar, diz o texto, por momentos difíceis e grandes momentos de tristeza, mas Ele logo nos devolve a alegria. Algumas versões, como a Ara, que coloca de uma forma mais poética, como vocês conhecem, diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O sofrimento é algo sazonal, ele vai passar. Ele faz parte de ciclos, ele faz parte de estações em nossa vida. Nenhum sofrimento, querido, ele dura a vida toda. O texto de Eclesiastes, capítulo 3, o verso 4, diz que existe tempo para tudo, inclusive tempo de chorar, tempo de sofrer. Então veja o sofrimento sobre essa perspectiva bíblica, de que ele é passageiro, ele vai passar. Viva esse sofrimento com esta consciência de que ele vai passar, por pior que seja o sofrimento. Um dia você o verá pelo retrovisor, mesmo em face da morte, como é o caso de muitas pessoas enlutadas hoje. A gente precisa viver com a gente que vive com essa esperança eterna, como diz o texto de Apocalipse 24, Ele enxugará os seus olhos de toda a lágrima, e não haverá mais morte, não haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas se passaram. Amém? Então enfrente o sofrimento sobre essa perspectiva de que ele vai passar. Em segundo lugar, enfrente o sofrimento como sendo um instrumento do propósito de Deus. O texto sagrado diz em Lamentações 3, 26 e 28, bom é guardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade, assentar-se solitário e ficar em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Meus irmãos, Jeremias está dizendo que ficar falando, ficar murmurando, ficar esperneando, não nos trará nenhum proveito. Temos que ter discernimento e sabedoria em lidar com o sofrimento, e saber que em todo sofrimento que vem sobre as nossas vidas, Deus o usará para nos tratar. Alguém disse que Deus não desperdiça nenhuma dor. Então, se você está vivendo uma dor hoje, ou se não hoje, você já viveu no passado ou viverá no futuro, o certo é que a dor trará transformação para a sua vida. O Jeremias está dizendo o que Jesus disse a Paulo. Jesus disse: olha, Paulo, é duro para ti recalcitrar contra os agrilhões. Ou seja, é complicado você ficar resistindo, porque quanto mais você resistir, mais sofrimento você vai gerar. O sofrimento vai te tornar uma pessoa melhor ou pior. O sofrimento nunca vai te deixar igual. O sofrimento vai deixar você com um coração mais amolecido ou com um coração mais endurecido. O sofrimento sempre vai deixar uma marca de transformação em nós. O sofrimento sempre vai mudar alguma coisa em nós. Ele nunca nos deixará do mesmo jeito. Ou você se tornará mais forte, ou você se tornará mais fraco. Nós estamos dizendo, desde o primeiro dia da pandemia, estamos dizendo, vamos sair desta pandemia mais forte do que nós entramos. Essa palavra é uma palavra profética, nós estamos crendo assim, mas isso também depende da nossa atitude. Nós estamos esperando que esse sofrimento nos torne mais forte, nos torne mais maduro, nos torne mais robustos, nos torne mais espiritualmente preparados para exercermos, para cumprirmos a chamada de Deus, o propósito de Deus para as nossas vidas. Tudo isso, se é uma coisa ou outra, o certo é que vai depender de como nós respondemos
ao sofrimento. Deus permite, queridos, situações difíceis em nossas vidas. Ele o faz porque Ele quer enriquecer a nossa vida. Ele quer nos consolidar, Ele quer nos discipular, Ele quer nos tratar. E uma das ferramentas de discipulado bíblico, de consolidação bíblica, sem dúvida nenhuma, é a questão do sofrimento. Deus permite o sofrimento para que através dele nós tenhamos sentido em nossa vida. O sofrimento, ele tem o poder de nos transformar, de nos fazer pessoas resolvidas, pessoas maduras, pessoas experimentadas, pessoas que reagem bem. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, ele diz que por causa da esperança da glória que temos, nós aprendemos que as nossas tribulações, ela traz perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado. Com o sofrimento, Deus grita em nossas consciências, em nossos ouvidos. Através do sofrimento, Deus chama a nossa atenção para coisas que realmente têm valor. É por isso que Jesus diz que é melhor ir na casa que tem luto do que ir na casa de banquete. É comum pessoas que nunca valorizaram coisas lindas, maravilhosas, dádivas extraordinárias que Deus deu a elas, como a família, como os filhos, enfim. Mas quando elas caem em uma situação de sofrimento, elas então reveem os seus valores e passam a considerá-los. Isso é comum, mas é comum também pessoas experimentarem o sofrimento, responderem muito mal a ele e se tornarem pessoas mais endurecidas ainda, pessoas mais difíceis. A partir da queda, irmãos, a partir da queda do homem, a verdade é que nós precisamos do sofrimento. O sofrimento deve ser visto como uma ferramenta de ajuste de conduta. O sofrimento deve ser visto como uma ferramenta, um instrumento de Deus de ajuste da visão de Deus para a nossa vida. Deve ser visto como um alinhamento. Deus, pelo sofrimento, alinha as nossas prioridades, alinha os nossos valores com os seus valores e também com o seu reino. Nós podemos até ficar piores com o sofrimento. Podemos nos tornar amargos com o sofrimento. Podemos nos tornar pessoas depressivas com o sofrimento. Contudo, este não é o propósito de Deus com ele. O propósito de Deus é tirar o melhor de nós. Amém? O propósito de Deus é fazer brotar, é fazer sair de dentro de nós, sair para fora o que de melhor Ele colocou dentro de nós, porque Deus acredita em nós. Deus sabe que temos coisas boas ali, que muitas vezes estão camuflados por tantos disfarces que não tem nada a ver com Ele. O Senhor, com o sofrimento, certamente quer nos fazer melhor. E isso será possível se nós respondermos ao sofrimento como a Bíblia orienta que nós respondamos. Em terceiro lugar, enfrente o sofrimento com o coração cheio de esperança. Amém? O texto de Jeremias 3:21 diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O Jeremias talvez andava naqueles escombros. O Jeremias talvez estava andando e vendo os muros destruídos, ou talvez vendo aquela multidão entrando pelos muros da Babilônia como escravos, longe da terra natal, como dizia Ezequiel. Eles não podiam nem cantar, como diz o Salmo. Jeremias, talvez olhando tudo aquilo, ele tira os olhos de todo aquele cenário e ele começa a ter um olhar, a ter uma mente para aquilo que pode lhe trazer esperança. Meus irmãos, a esperança é uma das maiores virtudes cristãs. É uma das maiores virtudes cristãs. Pela esperança ansiamos melhores dias. Pela esperança nós visualizamos o futuro de Deus para as nossas vidas. Pela esperança nós conseguimos perseverar, conforme já citei aqui em Romanos 5. Pela esperança na glória da eternidade nós aprendemos a perseverar, e a perseverança nos leva à esperança. Ou seja, esperança do modo bíblico, esperança bíblica é coisa de gente madura. Esperança bíblica é coisa de gente
que cresceu ou está crescendo em Deus. A esperança bíblica, irmãos, não é otimismo ou positivismo. A esperança se baseia no caráter do Senhor, o nosso Deus. Por isso que a gente precisa conhecer esse Deus. Jeremias diz que a sua esperança, o que ele quer lembrar? Do que ele quer encher o seu coração? Para lhe trazer esperança. Ele quer encher o seu coração de Deus. Ele quer encher o seu coração dos atributos de Deus. Ele quer encher o seu coração, ele quer basear a sua esperança no caráter e na pessoa de Deus. E ele passa a descrever quem é esse Deus. E ele fala então de 3 características ou de 3 atributos desse Senhor, o nosso Deus. Primeiro ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. A esperança de Jeremias está baseada no caráter de Deus. O nosso Deus é um Deus misericordioso e gracioso. É um Deus cheio de graça, é um Deus cheio de misericórdia. Por mais que Deus permita o sofrimento em nossas vidas, Ele não vai tão longe. Por mais que Deus permita o sofrimento em nossas vidas, oriundo muitas vezes de pecados e erros que nós mesmos cometemos. Porque na misericórdia, irmão, já foi dito que Deus não nos dá o que nós merecemos. O povo de Israel, dentro desse contexto, merecia ser exterminado da face da terra. Mas Deus não os exterminou, ou não o exterminou. Antes, Deus o levou para um tempo de alinhamento, um tempo de reestruturação, de revisão, de tratamento na Babilônia. A esperança de Jeremias, a dele e a minha e a sua, precisa de ser baseado num Deus misericordioso. Deus não vai te tratar conforme o teu pecado. Deus vai te tratar segundo a sua misericórdia. A misericórdia é extraordinária, irmãos, mas mais extraordinária ainda do que a misericórdia é a sua graça. Porque a graça e a misericórdia são 2 lados de uma só moeda. A moeda do amor de Deus. A moeda do amor de Deus. Deus nos trata com misericórdia quando merecemos o castigo. Ele não nos dá o que merecemos, mas na moeda da graça, Ele nos dá exatamente o que nós não merecemos. Imagine um garoto que pegou o carro do seu pai escondido e brincando, tentando aprender a dirigir aquele veículo, bate no carro de um vizinho, bate na casa de um vizinho e destrói o seu muro. O seu vizinho pode agir com ele com ira, com justiça e fazer que ele pague o muro que ele derrubou. Mas ele pode agir com misericórdia. Ele pode dizer: olha, você pode ir para casa, pode deixar, eu não vou cobrar de você o conserto do muro. Pode ir para casa. Isso é lidar com misericórdia. Mas lidar, meus irmãos, com graça é aquele que teve o seu muro derrubado por inconsequência, por erro do outro, chamar aquela pessoa e dizer: olha, você não precisa consertar o meu muro. Pode deixar que eu mesmo o conserto. Mas eu vou fazer mais. Eu mesmo vou levar o seu carro na oficina e nós o consertaremos, para que a ira do seu pai não se acenda. Meus irmãos, foi isso que Deus fez conosco. Através da morte do seu filho na cruz do Calvário, Ele nos deu misericórdia e graça. Mas a esperança de Jeremias não está somente baseado na misericórdia do Senhor, mas está baseado também na fidelidade de Deus. Jeremias 3:23 diz: renovam a misericórdia e a graça do Senhor se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Meus irmãos, enquanto houver dia, todos os dias que amanhecer, a misericórdia e a graça do Senhor vai estar lá. Você sabe por quê? Porque Deus é eterno. O caráter de Deus é eterno, é firme e Ele nunca muda.
Nós mudamos. A palavra do Senhor diz que se nós formos fiéis, Ele é fiel. Se nós formos infiéis, então Deus continua fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Deus não consegue amar-nos mais do que Ele já ama, porque Ele já nos ama tudo que Ele tem. Deus é fiel. Você pode confiar em Deus, você pode pular nos braços de Deus, sobretudo nos dias de sofrimento. Você pode confiar em Deus. Você pode, como disse Jeremias, ficar calado, guardar a sua boca da murmuração. Você pode ficar quietinho, você pode botar a boca no pó e ficar quieto, porque o Senhor, por certo, como fez com Jó, se levantará sobre a terra. Eu sei que meu Redentor vive e por certo se levantará sobre a terra, diz Jó. E isso que a gente tem que crer, porque ele sabia que o seu Deus era fiel, apesar de todo o sofrimento que aquele homem viveu. A esperança de Jeremias estava baseada no caráter de Deus, e o nosso Deus é um Deus de bondade. Lamentações 3:25 diz: bom é o Senhor para com os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Meu irmão, o Senhor é bom. Esse é um atributo dele. Mas Ele não é bom como os homens são. Ele é bom. Ele nos ama. Todas as ações de Deus são movidas pelo amor. Mesmo às vezes que Deus permite sofrimento em nossas vidas, Ele os permite motivado pelo amor, para nos conduzir a Ele mesmo. O nosso Deus é bom. Ele é bom o tempo todo. Amém? Deus é bom. Em quarto e último lugar, eu disse aqui, meus irmãos, que precisamos de enfrentar o sofrimento como sendo algo passageiro. Precisamos enfrentar o sofrimento como sendo um instrumento do propósito de Deus. Precisamos enfrentar o sofrimento com um coração cheio de esperança, baseado na misericórdia e graça, na fidelidade e na bondade de Deus. E por último, meus irmãos, nós precisamos enfrentar o sofrimento aos pés desse Deus tão bom, tão misericordioso e tão amável. O texto de Jeremias 3, 24 e 25 diz: digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Quando ele está dizendo a minha porção é o Senhor, ele está dizendo tudo que eu tenho é o Senhor. Eu o sirvo por nada, porque Ele me é tudo. Ele está dizendo como que Abacuque disse: ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, ainda que a malhada seja arrebatada do curral, eu vou manter-me alegre com meu Deus. Porque a alegria do Senhor, ela não pode depender de circunstância, de sofrimento e coisa do tipo. O texto está dizendo: o Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. O Senhor está nos orientando aqui, que em dias de sofrimento, a gente não sofra só, mas a gente sofra o agravo, a gente sofra o problema, pertinho, no altar de um Deus glorioso, de um Deus poderoso, de um Deus maravilhoso, confiando em sua bondade, em sua fidelidade e também em sua misericórdia. Amém? Busque o Senhor. O Senhor está gritando com sofrimento, quem sabe Ele só quer que você volte a sua atenção, que você seja realinhado nos valores de Deus. Quem sabe problemas que podem te matar estão entrando em sua vida, problemas de caráter, problemas de pecado, e Ele está chamando a sua atenção para que você se volte a Ele de todo o seu coração. É por isso que Ele diz: busque ao Senhor. Busquei o Senhor, Ele é a minha porção, é a única coisa que eu tenho. É por isso que em muitos lugares na Bíblia Deus está nos exortando, dizendo: achegai-vos a mim e eu me chegarei a vós outros. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Clamei ao Senhor e Ele se inclinou para mim. A ira do Senhor não se demorará por muito tempo. Ele virá em nosso socorro e Ele fará isso com velocidade. Ele fará isso com amor, com destreza, porque Ele nos ama.
O apóstolo Paulo aprendeu isso, irmãos. O texto sagrado de 2 Timóteo diz que Paulo estava na prisão, mas ele conseguia, mesmo ali, poder ter esperança e alegria, a alegria do Senhor. O texto de Filipenses também é um texto onde o apóstolo está preso, mas aquela carta é chamada da carta da alegria. É como se essas coisas não fossem excludentes, sofrimento e alegria, porque a nossa alegria não depende de mais nada. A nossa alegria tem a ver com o Deus que nós servimos. Mas o maior exemplo de sofrimento, de saber lidar com o sofrimento, nós temos no nosso Senhor e no nosso Salvador, Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz que Ele, mesmo no sofrimento, Ele permaneceu obedecendo ao Senhor. E em face do sofrimento ali no Getsemane, Ele disse: Deus, eu quero fazer a Tua vontade. Eu quero fazer a Tua vontade. E por causa dessa atitude de Jesus em fazer a vontade do Pai, nós herdamos mais extraordinária esperança. A esperança de um dia ter dos nossos olhos enxugadas todas as lágrimas e vemos cessar em nossa vida toda dor, todo sofrimento. Meus irmãos, aprendamos hoje à noite com aquele que soube sofrer calado, porque, como diz o texto de Isaías 53, ele como ovelha muda foi levado ao matadouro e ele não abria a sua boca. Ele foi massacrado pelos nossos pecados. Ele está nos mandando um recado hoje dizendo: vale a pena lidar com o sofrimento sobre a perspectiva bíblica. Por isso eu quero orar com você hoje, para que nós abandonemos qualquer resquício de um modelo estoico de sofrimento, ou de lidar com o sofrimento, ou qualquer modelo atual, humanista, de lidar com o sofrimento. Nós queremos o modelo de Deus, amém? Nós queremos o modelo de Jesus, porque nós vamos crescer em Deus. E as leves e momentâneas tribulações que nós vivemos hoje, elas não podem ser comparadas, irmãos, com o peso de glória eterna que o Senhor está preparando para nós, amém? Vamos orar essa palavra. Quantos, eu queria que você aí na sua casa, onde você está, vamos fazer uma corrente de oração aqui, e pedindo a Deus, maturidade para lidar com os problemas da vida, com as intempéries da vida. Porque a luta, a chuva, o vento, a tempestade vem sobre a casa de todos. Mas quando a chuva vir sobre a minha casa e a sua, a nossa casa, a chuva vai encontrar a nossa casa, a nossa vida, o nosso lar, firmado sobre a rocha. E Jesus é a rocha. Ele é a rocha que foi cortada sem auxílio de mãos lá do monte e caiu sobre os pés daquela estátua e a esmiuçou. E aquela pedra, aquela pequena pedra cortada sem auxílio de mãos, se tornou uma pedra que se fez um monte que englobou toda a terra. Esse monte é a igreja de Jesus. Esse monte sou eu e você. Somos pedras vivas que estamos sendo construídos como edifício de honra e de glória a Deus. Ore ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Meu Deus, estamos sim, meu Deus, vivendo dias difíceis, dias de pandemia. Estamos sim, meu Deus, vivendo dias complicados, mas nós estamos preparados para enfrentar esses dias difíceis. Estamos, Deus, não por nós mesmos, mas nós temos um modelo. Nós temos alguém, Senhor, que soube enfrentar o sofrimento e nos ensinou como enfrentá-lo. E nós então vamos ensinar ao mundo, Senhor, que vale a pena encarar o sofrimento sobreativa. Nos ajude, meu Deus, nos ajude hoje, em nome de Jesus, Senhor, a crescermos no caráter, na maturidade e firmarmos, Senhor Jesus, na rocha que é o Senhor, o nosso Deus. Em nome de Jesus, abre o seu coração e faça promessas a Ele hoje. Faça promessas a Ele hoje. Diga a Ele: Deus, eu quero o teu modelo, eu quero a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. E um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei. Você pode confiar no
Senhor. Eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, aleluia. Eu creio que nesse ambiente profético, eu creio que se você está em casa com 2 ou com 3 pessoas, eu queria que vocês unissem aí, pegassem as mãos um do outro, e nós vamos fazer uma intercessão agora pela nossa nação, amém? Pelo nosso país. Queria chamar o pastor Leandro aqui, a pastora Sônia. Nós vamos pegar a nossa bandeira. Se você está em casa e puder se ajoelhar aí, é isso que nós queremos, é isso que nós queremos fazer aqui. Nós vamos clamar pelas autoridades do nosso país, nós vamos orar pelos os enlutados, nós vamos orar pelas pessoas que estão doentes, e vamos orar para que Deus nos ajude e que Deus faça cessar a praga, em nome de Jesus. Ore conosco. Meu Deus, nós queremos como igreja, Senhor, sabemos que se a igreja entra nesse nível de unidade, nesse nível de concordância, muitas coisas são possíveis. Nós podemos dizer ao monte, sai daqui, lança-te no mar, e assim será. Por isso, Deus, nós unimos hoje a nossa força, a nossa fé. Meu Deus, tomamos a moeda do céu, ó Deus, e pedimos, meu Deus, por tua graça e misericórdia, pelo teu caráter que já conhecemos. Pedimos, ó Deus, pelas autoridades, pelo nosso país, em princípio pelas autoridades, pelo presidente da república. Meu Deus, nós pedimos, meu Deus, fazemos um clamor aqui, dá sabedoria a esse homem, dá graça a esse homem, dá a ele criatividade, dê a ele entendimento, responsabilidade, dê a ele, Senhor Jesus, entrada e saída, dê a ele, Senhor, graça, o abençoe, Senhor, para governar essa nação, porque o Senhor o constituiu ali. Meu Deus, nós pedimos pelos ministros de Estado, principalmente pelo ministro da Saúde, o ministro da Economia. Meu Deus, abençoe esses homens e todo o colegiado, toda a equipe, Senhor Jesus, do Executivo. Pedimos pelo Congresso Nacional, os deputados, os senadores, Jesus, que eles, meu Deus, eles promulguem leis, façam leis, Senhor Jesus, para ajudar o teu povo, ajudar a sua nação. Pedimos, meu Deus, pelo judiciário. Meu Deus, tem de misericórdia, Senhor Jesus, do judiciário, do Supremo do nosso país, e todos aqueles ministros que ali estão. Pedimos, ó Deus querido, sabedoria, graça. Meu Deus, nós pedimos, Senhor, que cesse, Senhor Jesus, toda intriga, todo egoísmo, Senhor, todo espírito, Senhor Jesus, de facções, de interesses particular, para que esses homens hajam segundo a tua vontade e querer. Meu Deus, nós pedimos, meu Deus, pelos governadores, nós pedimos pelos prefeitos, em especial pelo governador da nossa cidade. Meu Deus, nós te pedimos para que toda a praga cesse no Brasil, que toda a peste, Senhor, a peste da Covid-19 saia, caia por terra em nosso país. Meu Deus, nós estamos aqui unidos a milhares de pastores, milhares de cristãos, milhares de igrejas no todo o país. Meu Deus, igrejas representadas em cada município dos mais de 5.000 municípios do nosso país. Há pessoas agora orando, clamando, pedindo. Nós pedimos, meu Deus, faz cessar a praga, faz cessar a praga, faz, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós queremos agora, meu Deus, orar pelos enlutados. Eu quero pedir pastor Leandro orar pelos enlutados, e você clame conosco aí, pela vida das pessoas que perderam entes queridos. Pai, nós pedimos em nome de Jesus, pela vida daqueles que perderam seus entes, os seus amigos. Senhor, nós aprendemos que existe um propósito na dor, existe um propósito na tristeza, que nesse mundo nós passaríamos por aflições, mas nós pedimos, ó Pai, o consolo do Teu Espírito sobre a vida daqueles que perderam os que amam. Que o Teu Espírito Santo possa nesta noite, Deus, visitar a nossa nação e trazer o consolo do Teu Espírito, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha consolando,
Venha trazendo a certeza, Pai, de uma manhã que vai brilhar, do dia novo que vai chegar, Senhor. Vem, Deus, sobre a nossa nação. Faz cessar, ó Deus, a tristeza. Faz cessar, ó Deus, o luto. Tem misericórdia da nossa nação, ó Deus. Pai, que em nome de Jesus, o Teu nome seja glorificado em todas as coisas. Que possamos entender os Teus propósitos, mas somente do Senhor, ó Deus, vem o consolo, vem a provisão, vem a alegria, vem a vitória, Deus. Vem sobre essas vidas, ó Pai, e traz a alegria, traz a paz que excede todo entendimento, Senhor. Vem sobre a nação brasileira com Teu poder, Deus, nessa noite. Nós nos unimos com a igreja brasileira em oração nessa noite, Senhor, e declaramos a Tua bênção, declaramos, ó Pai, a Tua transformação, declaramos, ó Deus, a Tua paz sobre a nação brasileira, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos orar pelos profissionais da saúde em todo o Brasil e também orar por aqueles que estão agora infectados com a Covid-19. Pastora Sônia vai orar. Ore conosco. Amém, Senhor, nós colocamos diante de Ti, ó Deus amado, essas pessoas que estão enfermas, essas pessoas, ó Pai amado, que estão em leito, Senhor, que estão entubados. Deus, como igreja, nós colocamos diante de Ti o nosso clamor, a nossa oração. Vai de encontro a essas pessoas. Nós oramos, nós pedimos, nós Te buscamos. Deus, pedimos a cura, a restauração. Levanta enfermos, levanta essas pessoas, em nome de Jesus. Meu Deus, nós clamamos ao Senhor hoje, ainda, meu Deus, para que Tu coloque o Teu manto sobre esta nação, que Tu coloque, Senhor, a Tua boa mão sobre esta nação, para que cesse a praga e outras pessoas não sejam mais infectadas. Oramos, meu Deus querido, para que o Senhor livre o Teu povo, a nossa nação, meu Deus, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da seta que voa de dia, da mortandade que assola o meio-dia. Meu Deus, que as pessoas sejam livres e que esse vírus seja enfraquecido, em nome de Jesus, que ele seja enfraquecido. Nós queremos crer, meu Deus querido, que virá sabedoria, que virá agilidade sobre as autoridades, para que a vacinação, meu Deus, que é para muitos, meu Deus, uma solução, uma saída, um escape, meu Deus, que isso seja, Senhor, efetivado, Senhor, em larga escala para todas as pessoas da nossa nação. Nós oramos assim, o fazemos porque cremos, nos chegamos a Ti hoje porque cremos que o Senhor existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Decidimos hoje também fazer uma guerra espiritual, nos levantar, ó Deus, contra todas as sortes espirituais da maldade, contra todos os principados e demônios que lutam, que se aproveitam desse tempo. Satanás, nós Te repreendemos, espírito maligno de morte, espírito de roubo, de falcatrua, espírito maligno de falência, em nome de Jesus nós Te repreendo e declaramos a falência do mal, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, que a nossa nação será uma nação melhor, será uma nação mais próspera, que ela vai se recuperar e que ela será uma bênção, Senhor Jesus, para todas as nações da terra. Nós profetizamos, meu Deus, que a igreja do Senhor que está bem viva no Brasil, ela virá, Senhor Jesus, ela fará, Senhor Jesus, o seu papel e cumprirá o seu destino profético. Se você está comigo, diga amém, aplauda o Senhor e cante a Ele, amém, amém. Vem Jesus, vem Senhor sobre esta nação, vem Jesus e sara. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus. Vem Jesus, sobre o Brasil. Maranata, ora
nome daquele que vem. Aleluia, aleluia. Meus irmãos, de posse da informação que nós sabemos que a igreja pode fazer muito a partir da sua unidade, da sua oração de concordância, nós queremos continuar orando e jejuando durante toda a semana, essas 2 próximas semanas, porque a gente crê que a oração do justo muito pode em seus efeitos, e a oração associada a jejum é bombástico no mundo do Espírito. A pastora Sônia vai passar para a gente um projeto de jejum e oração, um movimento de oração e de jejum que nós teremos aqui na igreja já a partir de amanhã. E você, todos vocês estão convocados, porque uma das coisas que esse sofrimento está trazendo é unidade de propósito na vida da igreja, e você não pode ficar de fora disso. Ela vai dar o aviso e também ela vai dar as informações e também vai concluir o culto de hoje. Beijo no coração, que Deus vos abençoe. Amém? Amém, queridos. Nós vamos nos levantar, nós precisamos nos indignar com toda sorte de maldade. A Bíblia diz que quando a igreja se une em propósito, se une com um só propósito, há poder na nossa oração, há poder na nossa unidade. E como igreja de Cristo Dogmas, eu queria convocar você, todos da igreja. Nós não podemos ficar passivos com o sofrimento da nossa nação, com o sofrimento de tantas famílias, com o luto de tantas pessoas, e mesmo algumas pessoas, até mesmo nossos familiares sofrendo, seja com a enfermidade, seja com questões financeiras por causa do fechamento, enfim. E eu queria convidar você, cada um de nós vamos rasgar as nossas vestes, nós vamos gritar no mundo espiritual. E a partir de amanhã, nós estaremos fazendo jejuns de 24 horas, todos os dias, até o dia 11, que é o nosso possível retorno presencial, que nós marcamos o nosso retorno para o dia 11. Então, a partir de amanhã, nós vamos fazer jejuns de 24 horas. Cada dia vai ter um pastor responsável para estar organizando uma equipe. E a partir do meio-dia, né, então nós vamos almoçar e depois só vamos comer no outro dia. Então, são assim serão feitos os nossos jejuns de 24 horas. Portanto, nós estaremos jejuando 300 horas de jejum. E também nós vamos estar fazendo cerca de 300, um pouco mais, de oração também. Então, nós queremos convidar toda a igreja. Nós precisamos, no mínimo, é um mínimo que nós podemos ter aqui, 100 pessoas orando 15 minutos diariamente por esse propósito, que Deus tire de nós esse mal, que essa nuvem negra que nos acometeu aqui no Brasil e em outras nações, mas é claro que especialmente na nossa nação, que hoje é o epicentro do Covid, dessa enfermidade, deste mal. Então, eu conclamo a você, nós como família, nós vamos estar orando. Tire 15 minutos, apenas 15 minutos do seu dia para orar por isso. Então nós precisamos um mínimo de 100 pessoas. Eu sei que temos condição de ter muito mais. E assim nós vamos concluir até o dia 11, 300 horas de oração e de jejum. Então, como pastores, como líderes da igreja, nós conclamamos você, nós convocamos você para estar nessa batalha. Se indigne, se rasgue diante de Deus. Nós não vamos mais aceitar essa situação passivamente. Nós veremos os frutos da nossa oração e do nosso jejum. Então, como nós vamos fazer isso? Você vai procurar o seu pastor diário, o seu pastor de campos, você vai dar o seu nome, vai dizer a hora que você vai orar, enfim, que você está nesse projeto, e também o dia que você pode estar jejuando 24 horas. É um sacrifício, é uma renúncia, mas nós vamos nos rasgar para ver também os céus sendo rasgados e abertos ao nosso favor. Amém? Então procure o seu pastor, você mande uma mensagem para ele, ligue para ele e diga: eu estou com você, vou estar orando. Nós ainda hoje estaremos organizando a escala de cada dia, qual o pastor que vai estar responsável, mas você vai escolher o seu dia, claro. Então faça conosco esse jejum, 300 horas de oração, 300 horas de jejum, e eu tenho plena convicção
de que Deus ouvirá o nosso clamor. Amém? Como está ouvindo, como outras igrejas já se levantaram e nós não podemos ficar afora desse projeto. Então, que Deus abençoe sua vida, que Deus nos abençoe. Amém? E vou fazer uma oração já encerrando este momento, esse culto. Que Deus te abençoe. Amém? Obrigado por você ter por você estar conosco, por você ser docto, por você ser aprovado, por você responder ao seu chamado. Nós somos igreja, somos uma família para pertencer e cremos na fé e na provisão de Deus. Amém? Que Deus abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz, a paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Até o próximo domingo. Amém. És bem-vindo aqui, Senhor. Em uma só voz, nós o exaltamos. E um só coração, nós declaramos. Aí na sua casa, diga conosco: és bem-vindo aqui. És bem-vindo aqui. Jesus, todas as nações, aleluia, todas as nações, povos, tribos, raças, onde reconhecer que és o Rei da Glória. És bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui. Jesus, Rei da glória, tu tens meu coração. Pra sempre eu canto a ti essa canção. E és Rei e Senhor de tudo e de todos. Rei da glória, o Rei da glória, teu reino não tem fim. Os princípios, Rei, enfim, és Rei e Senhor de tudo e de tudo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem. Mais uma vez, diga isso, vai. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.